Bem, eu passei a minha vida toda, enquanto cristão, enquanto leitor da Bíblia, primeiramente, depois enquanto estudante da Bíblia, depois alguém que ensina a Escritura, falando sobre novo nascimento. Quando nós falamos de novo nascimento, nós estamos também falando de batismo. E quando falamos de batismo, estamos também falando de novo nascimento. Porque o batismo implica, necessariamente, morte e ressurreição. E o que é a ressurreição, se não um novo nascimento? Ou seja, a pessoa morreu e ela então sai em novidade de vida, numa nova vida, essa nova vida é o novo nascimento. E durante toda a minha experiência falando, a gente fala muito de morte, morrer com Cristo, a questão da cruz, de fazer morrer o ego, tudo isso, né? E, inclusive, atualmente a gente ainda vê, ou ouve muitas pessoas falando desse assunto, mas a gente ainda percebe que, a despeito de quanto as pessoas gostam do assunto, acham interessante, e até conseguem perceber verdade no que se diz, mas parece que nós ainda não acordamos para a realidade do que nós estamos vivendo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para este ponto. Por que morrer? Por que o batismo implicaria morte? E por que é tão necessário essa morte? E como efetivamente morrer? Porque quando nós morremos com Cristo, é certo que nós não morremos fisicamente, né? Ou não? Ou morremos fisicamente? Nós não estamos falando da morte física. Nós continuamos vivos. Falamos da morte do ego. Mas por quê? Que ego é esse? De onde ele vem? O que ele causa? Quais são os seus efeitos, seus reflexos na vida cotidiana do ser humano? Em que consiste, de fato, fazer morrer o ego? Nós temos que pensar isso do ponto de vista da experiência pessoal. E, para tanto, eu convidei os irmãos a começarem a ler comigo o início do capítulo 14, para nos recordarmos que a ideia de novo nascimento, ou de morte e ressurreição, implícita na figura do batismo, essa ideia está atrelada a uma experiência espiritual cósmica. O que significa isso? Que não é uma experiência meramente individual, ela é uma experiência coletiva. E isso implica não somente a experiência do coletivo, mas de todos que vieram antes de nós, e mesmo aqueles seres que não são homens, mas que são anjos de outras dimensões e de outros tempos. Ou seja, a minha história particular, ela tem a sua raiz na origem da história da criação de Deus. Quando Deus criou o mundo como uma manifestação, ou um ambiente em que o reino de Deus estava como está presente. Ou seja, o que é o reino de Deus? Senão o governo de Deus, senão a autoridade de Deus, senão o ambiente em que a soberania de Deus está instaurada.